Livro de Gênesis, capítulo 45. Hoje eu vou ser rápido, irmãos. Até 11h30 eu termino. Quem fica comigo até 11h30? Quem fica? Amém. Gênesis 45, 5. Gênesis 45, 5. Gente, hoje eu estou um camelo, estou bebendo muita água. Com a boca seca já. Gênesis 45, 5. Vamos ler até o verso 8, diz assim. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por aqui, por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, nós vivemos um tempo onde tudo é superficial. Eu tenho meditado nisso nos últimos dias. Até as amizades hoje são superficiais. Quer ver? Uma vez, eu estava lembrando disso há alguns anos atrás, 2 pessoas conversando e disputando, e uma prevalecendo sobre a outra, ou achando que estava prevalecendo, porque ela já tinha 5.000 amigos no Facebook. Quando eu olhei aquela cena, eu falei, meu Deus, pobreza de alma. Eu estava celebrando que tinha 5.000 amigos no Facebook. Eu comecei a refletir sobre aquelas amizades. Eu pensei, quando esse irmão está em crise, quantos desses 5.000 oram por ele? Quando esse irmão passa uma dificuldade, quantos desses 5.000 ele pode contar para poder ajudá-lo, aconselhá-lo, orar por ele? Irmãos, nós vivemos um tempo onde tudo é superficial. As pessoas se alegram por ter não sei quantos mil seguidores ou amigos no Facebook, não sei quantos seguidores no Instagram. Não, porque eu tenho 5.000 seguidores no Instagram. Tem pessoas que, para mostrar que são muito seguidas, elas até compram seguidores. É tão superficial hoje essa questão da amizade, essa questão dos relacionamentos, que as pessoas estão comprando seguidores. Mas uma pergunta que eu quero fazer, beleza, tem 5.000 seguidores no Instagram, mas na vida real, quantas pessoas seguem ela? Ela é exemplo para quantas pessoas? Vivemos um tempo, irmãos, onde tudo é superficial, tudo é artificial. Hoje, até a inteligência é artificial. Até a inteligência se tornou artificial. E eu vou te dar uma notícia. Isso vai piorar cada vez mais. E tem uma outra realidade, outra notícia que eu quero te dar. Essa superficialidade, essa maneira superficial e artificial de se viver, está invadindo as igrejas. E eu e você precisamos ser resistência. Essa superficialidade tem afundado as igrejas na religiosidade. Essa superficialidade tem feito as pessoas viverem uma vida sem propósito. Eu quero te afirmar algo. Deus tem um propósito para você. Pena que 3, 4 pessoas falaram amém. Mas Deus tem um propósito para você, irmão. Olhe para o seu irmão. Aponte assim. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Porque tudo tem um propósito. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não queira fazer as coisas por fazer ou para mostrar para alguém. Faça com um propósito. Tem um propósito agora de você profetizar sobre a vida de alguém, amém? Você não vai fazer uma pergunta. Você não vai fazer uma afirmação. Você vai profetizar, amém?
Você vai levantar, levanta o dedo de profeta assim comigo. Isso, dedo de profeta. Você vai escolher uma pessoa. Uma pessoa. Você vai virar, apontar o dedo assim, ó, mas não é de acusação, não. Em nome de Jesus. Prefere uma pessoa que você não tem muita intimidade. Não precisa sair do lugar. Você vai apontar o dedo de profeta e falar assim, ó. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Agora, olhe para a mesma pessoa, aponte o mesmo dedo e pergunte assim, ó. Você crê? Amém. Amém. No texto que nós lemos, na verdade, nos versículos que lemos, José já era governador do Egito. E ele já tinha encontrado os irmãos. E aí, ali, ele se revela aos irmãos: ó, eu sou José, aquele que vocês jogaram na cisterna. Vou falar disso lá na frente. Aquele que vocês traíram, vocês zombaram. Sou eu, José. E aqui ele fala: ó, não carreguem esse peso de culpa que está sobre os ombros de vocês. Porque foi o próprio Deus que me trouxe para cá. Com outras palavras, José estava falando: tinha um propósito. Tinha um propósito. Irmãos, às vezes nós romantizamos os sonhos, né? Ai, porque eu tenho um sonho. Amém, irmãos? Eu não sou contra o sonho de ninguém. Mas ficamos assim, porque eu tenho um sonho é de fazer assim. Glória a Deus. Vou falar de, o meu sonho é de ter um carro. Glória a Deus. O que você está fazendo para o teu carro? Ou você acha que é só sonhar? O sonho, a primeira parte, é teórica, mas tem a parte prática. Já ofertou com um propósito pelo seu carro? Você já revisou as suas finanças para que você possa poupar, investir, para que você possa adquirir o seu carro? Estou dando exemplo do carro, mas pode ter muitos exemplos. Ah, meu sonho é fazer uma viagem. Qual o planejamento? Qual plano você tem? Irmãos, nós precisamos entender que todo sonho, ele começa só com um sonho, só com a parte teórica, mas tem a parte prática. E aqui, José, José do Egito, como é chamado. Com 17 anos, José, naquele momento, tinha mais 10 irmãos. Era filho de Jacó. E José teve dois sonhos, onde o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. E outro sonho que ele teve, onde os feixes de trigo de toda a família se dobravam diante dele. E um dia ele contou esses sonhos e ele foi escorraçado, zombado pela família. Em determinado momento, onde ele estava indo encontrar com os irmãos olharam e falaram: olha lá o sonhador mó, olha o grande sonhador. E naquele momento, os irmãos jogam ele numa cisterna, que alguns gostam de chamar de cova, mas não é uma cova de cemitério, é uma cisterna, era uma cisterna. E José é jogado ali. Logo depois passa uma caravana de mercadores ismaelitas, e os irmãos vendem ele como escravo. Ele é levado ao Egito e vendido como escravo para a casa de um homem chamado Potifar. E lá Deus começa a honrar José, e ele começa a trabalhar na casa de Potifar até um dia que a mulher de Potifar, estou resumindo a história, irmãos. A mulher de Potifar bota os olhos nele e fala: eu quero ele. E ela se insinua para ele e ele fala: não, eu não vou. O meu Senhor me concedeu tudo aqui. Eu tenho direito de tocar em tudo, menos na senhora. Eu não vou pecar. E mesmo falando não, ela pega a veste dele, ele sai correndo porque ele não fez nada de errado e ela acusa ele injustamente. Ele é jogado no cárcere. E lá no cárcere, ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, mas depois ele interpreta o sonho do próprio faraó, onde 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras e feias, onde 7 espigas cheias, robustas, bonitas, eram devoradas por 7 espigas secas, feias, murchas. E Faraó reúne os seus magos, os seus intérpretes, fala: gente, eu tive um sonho, vou interpretar o que aconteceu, o que vai acontecer. O que quer dizer? E ninguém pôde interpretar. Mas tinha um cara no cárcere chamado José,
E 13 anos depois de passar por tudo isso que eu falei aqui em 3 minutos, resumidamente, ele interpreta os sonhos de Faraó, onde ele afirma que teriam 7 anos de muita fartura e logo depois 7 anos de muita fome. E 2 anos depois dos 2 anos iniciais da fome, ele recebe os irmãos lá. E aqui nesse texto. Agora, as pessoas gostam muito de, como eu falei, de romantizar e falar assim: nossa, José virou governador do Egito, que coisa linda, Deus vai me honrar. Irmãos, glória a Deus, que Deus te honre. Eu creio que Deus vai te honrar. Mas nós romantizamos e não entendemos os processos ou o que nós precisamos vencer e romper para chegar até ao propósito final. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você precisa abrir mão. O que você precisa adquirir, o que você precisa fazer para que de fato se cumpram os propósitos de Deus para sua vida. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, irmãos, porque nós precisamos ficar em alerta o tempo todo. O que José venceu para cumprir com os propósitos de Deus para a vida dele? O que José precisou fazer? Eu te vou falar de 2 coisas apenas. O que José precisou vencer para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida dele? Que ou quem? Primeiro, José precisou vencer ou superar as pessoas que não sonhavam. Os irmãos de José poderiam investir tempo nos próprios sonhos, mas eles decidiram investir tempo para atacar os sonhos de José. Os irmãos de José, até então 10, depois veio mais um, Benjamim, se eu não me engano, foram 12, foi a origem das 12 tribos de Israel, mas os irmãos de José podiam investir tempo para desenvolver e investir nos próprios sonhos. Mas eles estavam interessados em atacar os sonhos, em matar os sonhos de José. Irmãos, quantas pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos, que tentam matar os nossos sonhos? Nós precisamos superar essas pessoas. Sabe por quê? Pessoas sem sonhos, eu não vou entrar no mérito de não ter sonhos, ou da morte dos sonhos, tem muitas coisas envolvidas, para não prolongar muito. Mas pessoas sem sonhos são pessoas como zumbis, andam de um lado para o outro, sem propósito. É por isso que eu estou, de forma muito intencional, te fazendo refletir sobre o propósito de Deus na sua vida. Porque, irmãos, vivemos um tempo, ainda falando da superficialidade, onde as pessoas estão preocupadas em executar coisas, fazer coisas, sem propósito. Vou usar um exemplo, tá, irmãos? Qual o propósito? Baixinho. Qual o propósito? Gente, é um exemplo. Eu estou usando o Michel de Louvor como exemplo, tá? Mas qual o exemplo? Qual o propósito de eu vir aqui cantar? Ou de tocar um instrumento? Ou qual o propósito de pregar aqui nessa noite? Qual o propósito disso? Se eu não entender qual o meu propósito de vida, a minha vida perde sentido. Há um tempo atrás eu estava aconselhando um rapaz que só conseguia ver as coisas ruins. Não, porque a igreja é muito ruim nisso aqui. A comunicação da igreja é ruim nisso. E que não sei o quê. Eu ouvi atentamente. Ouvi aquele irmão. Bom tempo. Pastor, por que tem que melhorar isso? Tem que melhorar isso. Pastor, tem que melhorar isso. Meu irmão, verdade. As coisas que você falou aí é verdade. Preciso de melhorias. E algumas coisas nós já estamos trabalhando e outras demandam tempo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não falou nada de melhoria da sua vida. Aí eu falei com ele, sabe por que tudo que você faz? Aí eu falei com ele, ó, você tem o direito de me parar se eu estiver errado no que eu vou falar, amém? Pode parar, irmão. Amém. Sabe por que tudo que você faz não tem sentido? Porque a sua vida não tem propósito. E como não tem propósito, você dedica muito tempo para criticar, pouco tempo para produzir. Qual o seu propósito de vida? Eu tive que ouvir daquele homem. Minha vida não tem propósito. Então nós vamos orar hoje porque Deus vai te mostrar o seu propósito.
Irmão, você pode ter muito dinheiro. Hoje pela manhã estavam falando disso no RBD. Você pode ter muito dinheiro, irmãos. Glória a Deus. Você tem condições financeiras. Qual o propósito do seu dinheiro? É para dizer que tem? É para deixar herança? Nós ouvimos algo muito interessante, o bispo até compartilhou em um dos devocionais dele, a diferença de herança e legado. E herança você deixa para as pessoas, e legado você deixa nas pessoas. É uma verdade, irmãos. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, porque eu preciso ter. Irmãos, eu não estou falando, não estou pregando contra a conquista, contra a prosperidade. Muito pelo contrário, a Bíblia nos respalda acerca da prosperidade. Mas o que eu quero te motivar hoje é você pensar no propósito disso. Qual o propósito da prosperidade? Qual o propósito do seu casamento? Qual o propósito da sua família? Qual o propósito de você estar aqui hoje me ouvindo, me assistindo? Qual o propósito? Você levantou as suas mãos aqui na hora da adoração, no momento do louvor. Qual foi o propósito? Qual o propósito de ter saído da sua casa domingo à noite? Nesse tempinho agradável, também friozinho. Qual foi o propósito de você sair da sua casa hoje? Irmãos, eu vou afirmar algo. As igrejas estão cheias, lotadas de pessoas sem propósitos, que elas acham que o propósito é cumprir uma obrigação religiosa de estar aqui. Não, vou bater cartão lá na igreja hoje. Bater cartão. Agora não é bater cartão, né? Agora é biometria, né? Vou botar meu dedão lá, cumprir minha obrigação religiosa da semana. Qual? E a igreja. Mas qual o propósito de estar aqui? Você entra e sai da mesma forma. Algo não aconteceu. Qual foi o propósito? Propósito. Irmãos, nós precisamos lutar contra uma vida sem propósito. Uma pessoa sem sonhos não enxerga, sem propósito, não enxerga o futuro. Uma pessoa sem propósito, ela vive uma vida sem sentido. Não permita que pessoas sem sonhos ou sem propósito roubem seu propósito ou o propósito de Deus para sua vida. Porque, irmãos, eu não estou sendo pessimista. Todos nós, em algum momento, vamos encontrar pessoas que vão tentar abafar, matar, roubar os nossos sonhos, os nossos propósitos. Quantas vezes, quantas e quantas vezes nós vamos compartilhar uma bênção com alguém? Ah, mas isso não. Uma história muito antiga. Eu sempre ouvia lá em Campos. Um dia que uma filha chegou para o pai e falou assim: Ô pai, já decidi, vou fazer medicina. E o pai vira e fala: você já parou para pensar, para analisar o valor da mensalidade? Você parou para pensar quantos R$ 1.000 por mês eu vou ter que desembolsar? Você já parou para pensar que nós não temos condições? Que aquele pai, naquele dia, ele matou os sonhos, ou tentou matar os sonhos daquela menina. Irmãos, nós precisamos fugir dos ladrões de sonhos. Nós precisamos fugir dos ladrões de propósito. Às vezes as pessoas, em nome de uma sinceridade, nós temos falado isso muito com a Anisté. A Anisté é sincera demais. E ela chega e fala o que ela pensa, não quer nem saber. Filha, vem cá. Você quer dar uma opinião, você tem que saber como falar. No momento certo, do jeito certo. Mas, pai, é sinceridade. Você debateu comigo ainda. É sinceridade. Filha, sinceridade sem sabedoria se torna tolice. Precisamos ser sinceros. Mas se você tiver que falar algo, compartilha com o papai e com a mamãe para a gente te ajudar. Não chega nessa sinceridade seca, crua. Você pode machucar as pessoas. Tá bom, papai, entendi. Pô, filho, cuidado com a sinceridade. Mas, de fato, nós precisamos tirar do nosso ciclo os ladrões de propósito. Não receba influência dos ladrões de propósito. Deus tem um sonho para você. Deus tem um propósito para você. Não permita que ninguém, irmãos, ninguém roube os seus propósitos. José entendeu isso. José entendeu isso. Foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, vou falar disso lá na frente.
foi injustiçado, foi jogado na prisão, mas ele não permitiu que nada, em nenhuma circunstância, roubasse o propósito. Ah, estava lá, como diz na minha terra, por cima da carne seca, aqui por cima do jabá. E aqui o nome é jabá. Vocês sabiam, mas aqui o nome da carne seca é jabá. Também demorei me acostumar com isso. Estou agora por cima, agora eu estou com dinheiro, agora eu sou governador. José, mesmo depois de ter virado governador, ele entendeu que existia um propósito. Propósito da manutenção da vida dessas pessoas. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas foram alimentadas por causa do propósito de Deus na vida de José? Já pararam para pensar quantas pessoas deixaram de morrer de fome por causa desse propósito? Irmãos, o nosso propósito, ou o propósito de Deus nas nossas vidas, eu vou te afirmar algo, não importa a área de atuação. Talvez o meu propósito seja pregar o evangelho aqui com o microfone, e eu creio que não é só isso, mas estou dando exemplo. Creio que meu propósito é muito além do microfone. Mas talvez o meu propósito visível seja estar com o microfone, mas talvez o seu seja usar a sua profissão. Talvez Deus queira usar você na sua profissão para salvar vidas. Talvez Deus queira usar uma circunstância que você está vivendo. A questão é, José não permitiu que a má fase destruísse o propósito de Deus para a vida dele. Ele podia chegar lá no trono, irmãos, o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele podia falar: agora eu vou matar todo mundo. Eu vou me vingar de todos os meus irmãos, porque eles me jogaram na cisterna. Onde eu estou agora, Deus me honrou. Sabe quem louvou? Quem me viu passar, não me ajudou. Aquela macumba gospel. Irmãos, não vou cantar aqui agora não, para você não ficar maravilhado. Eu cantar agora e vou ficar maravilhado. A verdade é que existe um propósito para Deus te honrar. Assim como existe um propósito na dificuldade, faz parte do propósito, faz parte de Deus te honrar. E Deus vai te honrar, amém? Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar, irmãos. Deus vai te dar um carro lindo. Deus vai te dar uma casa top, uma família espetacular. Você vai trabalhar, você vai ver o dinheiro render. Você vai ver a sua influência. Agora, vou te fazer uma pergunta. Qual o propósito disso? Onde Deus vai ser glorificado? Irmãos, não é só fazer. Não é só achar que a obrigação é fazer algo. Não, vem aqui, faz parte do processo. Eu vim aqui trazer uma palavra. Não! Eu falei hoje, Senhor, tem um propósito essa palavra. Eu vou te falar o primeiro propósito dessa palavra. Foi me transformar. Sabe por quê? Porque algumas semanas atrás, eu estava dando ouvidos a ladrões de sonhos. Uma das orações que eu mais fiz essa semana: Senhor, não deixe ninguém roubar os propósitos do Senhor para minha vida. Senhor, que eu seja criticado, eu posso ser criticado, eu posso ser desacreditado, podem me jogar na cisterna, mas eu não vou deixar essas pessoas roubarem os meus propósitos. O Senhor tem um propósito para mim, e esses propósitos vão se cumprir, como vão se cumprir na sua vida também, amém? Segunda coisa, segundo tipo de pessoa que José precisou vencer. Parece ser a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. São os opositores, são aqueles que se opõem. Irmãos, quantos opositores José teve que enfrentar? Desde o momento que ele compartilhou o sonho, lá com 17 anos, até 13 anos depois, quando ele foi instituído como primeiro-ministro ou governador do Egito. Quantos opositores José teve que enfrentar? Quantas palavras contrárias? José não estava preocupado em ouvir a voz dos opositores. José estava preocupado em ouvir a voz do propósito. José não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando. Irmãos, já pararam para pensar? Você não vê na Bíblia José murmurando.
foi zombado pelos irmãos, traído pelos irmãos, jogado na cisterna, vendido como escravo. Quantas vezes as pessoas tentam nos rebaixar? Foi injustiçado, jogado no cárcere, esquecido no cárcere. José tinha todos os motivos para falar: eu me enganei. Os propósitos de Deus para minha vida não vão se cumprir. Mas eu quero te afirmar algo. Não sei onde você está. Talvez você hoje esteja sendo zombado por pessoas que você não esperava. Talvez os opositores estejam dentro da sua casa, como a casa de José. Talvez tenham te jogado na cisterna. Talvez hoje, espiritualmente falando, você esteja na cisterna. Talvez você esteja sendo considerado como escravo. Talvez você esteja sendo injustiçado. Talvez você esteja no cárcere esquecido. Vou te falar uma coisa. Deus vai aonde tiver que ir para que o propósito dele se cumpra na sua vida, irmãos. Sabe por que os propósitos de Deus se cumpriram na vida de José? Também por quê? Porque não era sobre o lugar, era sobre o coração de José. José não deu ouvidos aos opositores. Estava esquecido no cárcere. 13 anos se passaram desde quando ele tinha 17, porque com 30 anos ele foi instituído como governador. 13 anos se passaram. Não vinha notícia boa, só vinha notícia péssima. Só vinha notícias que deixavam ele para baixo, para deixá-lo para baixo. Só vinha circunstâncias contrárias. Mas um dia, rei do Egito, que se achava um deus, ele teve que dar ouvidos a um homem de Deus. O próprio faraó falou isso. Porventura, acharíamos pessoas sábias onde há o Espírito de Deus como José? Todo o Egito, aqueles magos, aquelas pessoas importantes do Egito que se achavam muito poderosas, tiveram que se dobrar, não diante de um homem, mas diante do Deus que tinha um propósito na vida de José. O próprio, irmãos, é porque a gente às vezes lê a Bíblia e lê, né? A gente não medita. Um homem como Faraó, que se achava Deus, falar assim: porventura acharíamos uma pessoa, um homem tão sábio como José, em que há o Espírito de Deus. Um Deus, quem não era Deus, mas se considerava reconhecer Deus na vida de outros. Irmãos, isso é a resposta da vida de um homem que entendeu que tinha um propósito. Qual o seu propósito? Você vai responder para mim. Mas eu quero que você saia daqui hoje em nome de Jesus. Qual o seu propósito de vida? Pastor, eu tenho condições financeiras, eu sou muito próspero. Eu quero viver a minha vida viajando e pregando o evangelho. Irmão, se esse é o seu propósito, faça. Se esse é o seu propósito, que Deus te use por onde você passar. Pastor, o meu propósito é abrir, estou exagerando, abrir uma loja e Deus vai ser glorificado com a minha loja. Lá vai ser um ponto de pregação, irmãos. As pessoas que entrarem, ela não vai sair uma sem ouvir do amor de Deus. Deus te honre na sua loja. Mas que você cumpra o seu propósito. Pastor, o meu propósito é ser mãe e preparar o meu filho para que ele seja alguém que vai mudar a história de uma nação. Porque às vezes, irmãos, nós ficamos muito preocupados com quem as pessoas acham que nós somos e o que nós temos nas mãos. Vou te dar dois exemplos rápidos. Um dia, um homem muito poderoso, chamado Naamã, tinha lepra, chefe da guarda, um homem respeitado, respeitadíssimo. E aquele homem foi curado. Ele chegou diante do profeta, lá em Samaria, se não estou enganado. Ele chegou lá e o profeta falou: vai lá dar 7 mergulhos no Rio Jordão, está tudo certo. E mesmo com resistência, mesmo não querendo fazer, aquele homem, Naamã, ele foi lá e deu 7 mergulhos. Quem curou ele, irmãos? Foi Deus. Deus usou quem? Profeta. Mas foi só o profeta? Foi não.
foi uma escrava, uma jovem que tinha sido levada cativa, uma escrava, deu um conselho. Era o que ela tinha, irmãos. Era o que ela tinha nas mãos. Ela deu um conselho e trouxe cura para Naamã. Às vezes nós, ai, por que quem sou eu para Deus usar? Você é um filho amado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E você está se rebaixando, achando que Deus não vai te usar. Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que você vai disponibilizar. Deus quer usar o que você tem para que pessoas sejam curadas, como aquela serva. Aquela serva tinha dinheiro, irmãos? Já não. Aquela serva tinha influência perante a sociedade? Não tinha. Aquela serva tinha o poder de cura. Ela orou por ele, botou a mão, pegou o óleo, ungiu a cabeça de Naamã, profetizou cura. Não, irmãos. Ela deu um conselho. Era o que ela podia fazer naquele momento. Qual o nome da serva? Sabe? Mas foi canal de Deus para a vida de um homem. Às vezes, irmãos, nós achamos assim, não, por quê? Vai vir um avivamento. E a nossa igreja, MIB, vai transbordar. Irmãos, 1.500 pessoas aqui. Vai ter 17 cultos aqui, irmãos, eu creio nisso. Mas deixa eu te falar em algo que eu não creio. Por causa do meu nome, eu vou ficar tão famoso, tão reconhecido. E as pessoas vão falar, vou lá, porque tem o pastor Jegue, irmãos. Eu não preciso ser reconhecido. Eu não preciso ter o meu nome exaltado para que pessoas sejam salvas. Qual o nome daquela serva? Quem sabe? Em outra circunstância, um menino, eu fico imaginando ele com a lancheira dele lá. Um dia Jesus estava pregando para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus operou um grande milagre. Multiplicação de pães e peixes. Irmãos, Deus usou os apóstolos. Usou, de alguma forma, para organizar a coisa. Deus usou Jesus, multiplicou pães e peixes. Mas o que Jesus usou ali? 5 pães e 2 peixinhos de um menino que ninguém sabe quem é. Era o que ele tinha. Irmãos, nós precisamos parar com esse pensamento maligno de associar o nosso sucesso, ao sucesso de Deus. Como se Deus precisasse disso, né? Porque nós associamos, não, porque quando esse boom na igreja acontecer, porque o avivamento vai ser só aqui. O avivamento vai ser só aqui, não. Vai ser nas outras igrejas também. Eu creio que vai ser. A Bíblia não fala, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne que estiver dentro do templo do MIB. Não. Irmãos, Deus, eu creio, estava falando com o bispo esses dias, estávamos conversando sobre isso. Eu creio que antes do arrebatamento nós vamos ver um grande avivamento. Eu creio. Agora, não é avivamento só a gente aqui, só porque eu sou muito bom, por causa das minhas características, por causa das minhas capacidades humanas, porque por causa do meu nome, por causa da minha imagem, irmãos, é por causa de Jesus, é para a glória dele. Por que que José, irmãos, não era sobre a fama de José, não era sobre o sucesso de José, era sobre um propósito, era sobre um propósito. Qual o propósito de Deus para sua vida? Irmãos, nós estamos deixando passar o tempo sem entender que existe um propósito. Eu conversando com alguns irmãos, eu compartilhei com o Daniel e Cristiano esses dias, que nós saímos. Aí eu falei, se eu não tivesse, eu e a pastora, se nós não tivéssemos convicção, 100% de certeza, de convicção, de que Deus nos trouxe para cá com um propósito, nós teríamos voltado. Mas nós temos um propósito. Existe um propósito. Eu não vou abrir mão do meu propósito, irmãos. Tem momentos que não é fácil, mas eu não vou abrir mão do meu propósito. Porque se eu abro mão do propósito, eu abro mão do plano de Deus para mim. E qual o plano que é melhor, o meu ou o dele? Claro que o dele. Sempre, irmãos, sempre haverão, sempre se levantarão opositores. Neemias enfrentou opositores na reconstrução dos muros.
Davi enfrentou opositores. O próprio irmão de Davi foi um opositor quando Davi chegou no campo de batalha. Golias desafiando o exército de Israel. O próprio irmão dele falou: você tem que fazer o quê? Você quer aparecer, rapaz? Davi enfrentou opositores também na família. Mical, a esposa dele, ele ganhou como recompensa por ter derrotado Golias. Em algum momento foi uma opositora. Saul, o próprio rei, se opôs. O próprio rei, o próprio líder se opôs. Se colocou na posição de opositor, queria matar Davi. Absalão foi um opositor de Davi. Irmãos, para pensar numa coisa. Sempre se levantarão opositores. Agora, esses opositores não se levantaram para matar a sua fé. Esses opositores não se levantaram para destruir o seu propósito. Não! Esses opositores vão nos fortalecer. Porque, irmãos, quando eu percebo que eu estou numa dificuldade muito grande com alguma coisa, eu falo assim: tem um propósito. Deus quer me fortalecer. Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus quer me ensinar o caminho. Deus quer mostrar algo que precisa melhorar dentro de mim. É assim, irmãos. Tem um propósito. Qual o propósito da sua vida? Quem foram? Ou quais foram os opositores de José? Os próprios irmãos, de alguma forma, os ismaelitas comerciantes, a mulher de Potifar, o cárcere, a, a, a cisterna, tudo isso se colocou como opositor. Não permita que os opositores tirem os seus olhos do propósito. Irmãos, se Deus te deu um propósito, Ele deu. Se você já descobriu o seu propósito, fique o seu olhar em Deus e no seu propósito. E olhar para Deus é olhar para o propósito. Não tire os olhos. Ah, porque aquela pessoa? Não tire os olhos. Não, porque aquela circunstância? Não tire os olhos do propósito. Não tire os olhos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tentaram atrapalhar José jogando na cisterna. Tentaram atrapalhar José fazendo dele um escravo. Tentaram atrapalhar José agindo injustamente. Tentaram atrapalhar José jogando na prisão. Mas José tinha um propósito. Nada disso foi capaz de matar o propósito. Vão tentar impedir o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Eu não estou sendo pessimista. Não estou profetizando maldição na sua vida. Mas sempre que nós nos posicionamos, os opositores se levantam para tentar nos fazer tirar o foco do propósito. Qual o seu propósito? Deus foi buscar José no cárcere para que o propósito dele se cumprisse. E Deus, hoje, está te buscando, eu não sei qual a sua realidade, te resgatando para o propósito. Hoje, Deus está reavivando o propósito dentro do nosso coração. E se mesmo assim você sair daqui hoje, pastor, eu não sei qual é o meu propósito de vida, ore. Uma das orações que eu fiz hoje, durante todo o dia, Senhor, e muito mais do que a palavra que eu vou ministrar, mas que os propósitos do Senhor sejam estabelecidos, mas que nenhum dos meus irmãos tenha dúvidas com relação ao propósito. Deus tem um propósito para você. Eu não tenho dúvida disso. Assim como Deus foi buscar José no cárcere, assim como Deus foi buscar Davi de trás das malhadas, assim como Deus foi chamar Moisés apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, Deus hoje vai buscar os propósitos dele para que se cumpram na sua vida. Não importa onde você está hoje ou como você está. Traído, na cisterna, entre os escravos, injustiçado, na prisão. Fique firme, irmãos. Não desista, não murmure, não retroceda. Deus vai fazer o que for necessário para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Mas, pastor, eu fracassei.
Eu falei algo alguns meses atrás aqui que eu quero repetir. Não é por causa de um fracasso na sua vida que você vai achar que você é um fracassado. Tem pessoas porque fracassaram em alguma área da vida ou em algum momento da vida. O diabo usa isso para convencê-las que elas são fracassadas. Você pode ter errado um dia. Você pode ter fracassado em alguma área da sua vida. Mas você não é um fracassado. Você tem um propósito no seu coração. E Deus vai usar esse propósito. Deus vai fazer com que esse propósito se cumpra para a glória dele. Onde você está hoje? Como você chegou aqui hoje? Os seus olhos. Eu queria que agora, no momento desse louvor, eu queria que você fizesse duas orações. Primeira oração é buscando do Senhor qual o propósito dele para você. Mas se você já sabe o seu propósito, e quando o Espírito Santo te revelar aí, eu queria que você colocasse esse propósito diante de Deus. Senhor, eu entendi que o meu propósito é esse. Eu quero colocar diante do Senhor e declarar. Eu queria que hoje, preste atenção aqui, abre os olhos rapidinho, esqueci de algo importante. A Bíblia nos ensina que quando nós vamos fazer um voto, preste atenção, nós não podemos fazer votos de tolo. Eu vou te orientar agora a fazer um voto com Deus. Mas se você acha que você não vai cumprir, nem faça. Nem faça. Não faça. Mas eu quero te. A segunda oração é você fazer um propósito com Deus. Fazer um voto com Deus. Senhor, eu entendi o meu propósito. Entendi o meu propósito. Eu faço um voto com o Senhor hoje. De não tirar os olhos do Senhor. Não tirar os olhos do propósito. Independente do que eu passe. Do que eu passe. Independente das circunstâncias. Eu vou cumprir o meu propósito. Amém? Feche seus olhos.